Estamos chegando, hein, para mais uma edição do nosso Esporte Record Interior e vamos falar do mercado da bola. A coisa está agitada, os bastidores do futebol estão pegando fogo. Então já vamos perguntar para a nossa audiência desde sempre. Quem é que você manteria no teu time? Quem é que você trocaria no teu time? Ou quem é que você contrataria? Lembrando que precisa ter bala na agulha, né? Porque esse negócio de contratar também, você precisa, né? Vamos supor que o bolso está cheio, né? Se você pudesse fazer contratações. Você que é santista, você que é São Paulino, aliás, que draga São Paulo e Santos. Corinthians bem melhor, aliás, entre os paulistas, entre os grandes paulistas, o ano do Corinthians foi o ano, né, mais, enfim, o melhor ano. Porque, afinal de contas, ganhou 2 títulos. O resto, Palmeiras não ganhou nada e Santos e São Paulo, meu Deus, né, um negócio ridículo. 14997450940, manda para cá a sua opinião, que daqui a pouquinho nós vamos trazer. Vamos, enfim, dar a sua cornetada, né? Enfim, você quer cornetar o apresentador, também você manda. A turma não tem pegado leve não comigo, hein? Bom, craques que já estão na casa, precisam ser mantidos, né? O assédio sempre existe nessa época do ano. É o movimentadíssimo mercado da bola. Vamos ver. A nação rubro-negra está em festa e dessa vez nem é título. É pela renovação de contrato do técnico campeão brasileiro e da Libertadores. Felipe Luiz vai continuar no Flamengo até dezembro de 2027. A renovação do Felipe Luiz, ela muda um pouquinho o método do Flamengo. O Flamengo teve 9 treinadores desde a saída do Jorge Jesus, depois da temporada histórica de 2019. E pela primeira vez, um outro treinador, além do Jorge Jesus, completa uma temporada inteira no Flamengo e projeta mais uma. Durante o anúncio nas redes sociais, o Flamengo cometeu um pequeno erro. Entre as fotos do treinador, um post de boas-vindas para Johnny Cardoso, volante do Atlético de Madrid. Os flamenguistas especularam que seria um spoiler de um novo reforço nos próximos dias. A foto foi apagada da conta oficial do clube carioca. Já na conta do rival, Vasco da Gama, a postagem foi comemorada pela torcida. O lateral direito, Puma Rodrigues, renovou o contrato por mais 2 anos. Quem também não vai trocar de equipe é o atacante Eric. Ele jogou no Vitória neste ano, emprestado pelo São Paulo. O clube baiano vai pagar cerca de 7 milhões de reais pela compra do jogador, que assinou o contrato de 3 anos. As renovações movimentaram o mercado da bola nesta segunda-feira. E entre os torcedores do Santos, a expectativa é grande. A permanência mais esperada é a de Neymar, tratado como o maior reforço do clube para 2026. O camisa 10 deve renovar e voltar a jogar em fevereiro. Há 2 motivos. O primeiro é que não há nenhum outro clube interessado em contratá-lo, porque há dúvida em relação ao futuro dele. E o segundo motivo importantíssimo é que o Santos deve muito dinheiro para o Neymar pai. Então, ele vai seguir na Vila Belmiro e a notícia importantíssima de última hora é que ele está completamente zerado. A operação que ele fez foi simples e a situação dele é ótima até para o futuro. O craque segue em fase de recuperação da artroscopia realizada no menisco do joelho esquerdo na semana passada. Neymar corre contra o tempo para voltar aos gramados e ter condições de buscar uma vaga na Copa do Mundo do ano que vem. Muito bem, tá aí. Aliás, para o Flamengo não tem que contratar absolutamente nada, se bem que contratou o Vitão, né? Zagueiro do Internacional de Porto Alegre, né, que inclusive já está no Rio de Janeiro, se apresentou e vai assinar contrato. Esse bom lateral renovou com o Vasco. Aliás, assim, você vê, a gente vai lembrando, né? A gente vai pensando, vai pescando. Por que o Santos, por exemplo, não foi atrás de um jogador como o Léo Pereira, o bauruense Léo Pereira, que se destacou esse ano, ainda que o Sport tenha caído de divisão? O Santos não está conseguindo trazer o Rony, não está conseguindo tirar o Rony do Atlético Mineiro. O Léo Pereira, que eu conheci domingo, ele tem as mesmas características e detalhe, é mais novo. E poderia fazer muito bem essa função de jogador de lado de campo, até porque perdeu o Guilherme. Não tá, o Santos tá, né, tem uma dificuldade muito grande, não está conseguindo trazer o Gabigol. São Paulo, então, um negócio surreal. Então vamos sonhar. Diante desses contextos, o Corinthians também está com uma dificuldade. Quem está bom de bolso é o Palmeiras. Mas o Palmeiras, né, pelo menos o ano passado, o Palmeiras errou em tudo. Errou em tudo, contratou errado e não ganhou nada. Mas vamos sonhar, agora é hora de sonhar. Primeiro, quem é que você manteria no seu time? E que jogador cairia bem no seu time que você traria desde que o bolso tivesse, né? Bolso cheio. Então, queremos a sua opinião, ok? 14997450940. Ah, e fala da comissão técnica também. Você tem algum problema com o teu treinador? Quem é que você traria, de repente, de técnico?
Felipe Luiz. Você vê, o Felipe Luiz ganhou tudo ano passado e renovou um poupudo contrato, como diria J. Martins, com a equipe do Flamengo. Aliás, o Felipe Luiz permanecendo no Flamengo é bom para o bauruense João Pedro da Mata. Vamos falar da Copinha? A Copinha é famosa, ela é tradicional exatamente por isso. Por quê? Porque revela craques desde a primeira edição lá em 1969. É uma tradição que vem sendo mantida à risca. Vários, dos principais jogadores do Brasil, seja no futebol nacional ou de repente seja do exterior, saíram dessa competição. Agora nós vamos entender por quê. Vem cá, Marcelinho Montal. Atenção, menino da Fiel. Manda pro ar. Da Copinha para a Copa do Mundo. Foi na maior competição de base do mundo que Vini Júnior ganhou os holofotes. Ele disputou a Copinha em 2017. Um ano depois, estreava pelo Real Madrid e também pela seleção brasileira. A competição reúne 128 equipes e quase 4.000 atletas de todos os estados. E em toda a temporada aparece alguma joia. Neymar, Lucas Moura, Casimiro, Kaká. Eu joguei 3 estados de São Paulo, 2 pelo Nacional, que foi o time que eu comecei a jogar futebol, e joguei uma pelo São Paulo, que eu fui artilheiro da taça, e por isso o São Paulo me contratou. A final da Copinha vai ser aqui no Pacaembu em 25 de janeiro. Mas nem sempre conquistar o título pode ser o mais importante. A competição é a mais assistida entre todas as categorias de base. E para muitos jogadores, a maior vitória é a visibilidade e a chance de chegar ao profissional. Neste ano, São Paulo conquistou o título em cima do Corinthians. A gente fala que nosso futebol tecnicamente não está no nível que poderia estar. Eu acho que muito em função da categoria de base. E quando a gente vê uma categoria de base produzindo jogadores talentosos, eu acho que isso é um sinal que o nosso futebol vai melhorar. Olha, a realidade, lamentavelmente, é muito triste. Muito triste. A gente está falando de 128 equipes, é esse o número? Faz essa conta para mim rapidinho, Jarbas. 128 equipes, cada jogador, cada time contando com 20 jogadores. Faz essa conta rápida para mim. 128 times com 20 jogadores. Então você imagina a quantidade de jogadores numa única 2.560, obrigado, Jaque. 2.560 jogadores vão para essa Copinha cheios de sonhos. Qual é o principal sonho? Exatamente esse que viveu o Vini Júnior. E um percentual muito, muito pequeno, mas ínfimo, é que vai conseguir virar. Então é preciso que a gente entenda o seguinte: para você revelar um jogador do nível do Neymar é uma situação. Para você revelar jogador do nível do Vinícius Júnior é uma outra situação. Então desses 2.500 e alguma coisa, quase 2.600, só para a gente arredondar, a gente vai ter uns 3 ou 4 que vão ser craques, muito fora da média. Aí a gente vai ter de 10 a 20 que são excelentes jogadores. E aí a gente vai ter no máximo 50, 60, que são jogadores que vão transitar bem pela Série B, pela Série C. O resto, lamentavelmente, não vai conseguir. Então é uma realidade dura. Porém, não estou tentando, jamais eu faria isso. Pelo contrário. Se você me perguntar, Colima, poxa, a vida é assim? É assim. Mas eu sou plenamente a favor de que um atleta, um jornalista, um apresentador, um motorista, um escritor, um autor, um ator, vá em busca daquilo que se conhece como sonho. É preciso fazer isso, porque só fazendo isso vai ser possível saber, deu ou não deu. Então, assim, todos merecem, ir para cima e tentar conquistar. Mas, lamentavelmente, a realidade é bastante dura. Mas ainda assim, se você me perguntasse, Colinha, mas pô, então o moleque não, tem que ir. Sabe por que tem que ir? Porque às vezes se o talento não resolver, e aí é o X da questão, porque pouquíssimos, raríssimos têm o talento do Vini Júnior. Mais raros ainda são aqueles que têm um talento parecido com o do Neymar, do Kaká, enfim. Mas, se de repente o talento não é equivalente, às vezes na vontade você consegue. Então muitos volantes vão surgir assim, muitos zagueiros vão surgir assim, muitos laterais vão surgir assim, mas infelizmente dentro do contexto
a quantidade é muito pequena. Mas a copinha é de fato um barato e você vai ver tudo, absolutamente tudo, aqui na Record Plus, na Record News, enfim. Essa, você pode ter certeza, essa é a única certeza da copinha. 8 times da nossa região vão participar dessa edição da copinha. Vamos a eles, TP? O primeiro a estrear vai ser o Linense, que joga na sexta-feira contra o Sport Recife. Acisense, 15 de Jaú, Noroeste e São Bento jogam no sábado. Ituano Comercial, de Tietê, e Real Soccer, de Sorocaba, entram em campo no domingo. Aliás, no fim de semana tem jogos ao vivo para você, viu? No sábado, às 3 da tarde, o Corinthians... Ah lá, o menino da Fiel tá feliz da vida. O menino da Fiel diz que o Corinthians é campeão da Copinha. Corinthians e Trindade, transmissão da Record News. No domingo, São Paulo e meu Deus, que nome estranho. São Paulo e Maruinense. Olha, o Maruinense, muito prazer, vem lá do estado do Sergipe. Vai ser no estádio Walter Ribeiro Sique, lá na cidade de Sorocaba. Essa, portanto, é a transmissão, né? Na Record, no R7 e no Record Plus. Maruinense, meu Deus, muito prazer, hein? Vamos falar agora do Noroeste, vamos para o nosso quintal? Futebol regional, o Noroeste bateu a Votuporanguense ontem no jogo treino. O que aconteceu? Foi 2-1, mas dá uma olhada nessa sapatada do jogador da Votuporanguense. Pegou uma falta do meio da rua, o nome dele é Feijão. Aliás, comeu bastante feijão na infância, né, filho? Que cacetada, hein? Se nossos pais e nossas mães estiverem, né? Eles estavam certos. Come feijão, você vai ficar forte. Aí, ó. O apelido dele é Feijão. Só pode ter comido muito feijão na infância. Mas pegou uma cacetada do meio da rua e o goleirão do Noroeste acabou aceitando. Mas foi uma pancada. E aí os gols do Norusca foram marcados pelo Diego Matias e pelo Tauan. O Norusca estreia na Série A1 do Paulistão no dia 11 de janeiro em Bauru contra o Bragantino. A Votuporanguense é adversária do Linense, do São Bento e do Ituano na Série A2 do Campeonato Paulista. Que cacetada, hein, Feijão? Mas foi do meio da rua mesmo, no simpático estádio Plínio Marim, lá na cidade de Votuporanga. Vamos falar do Ituano agora? Ainda falando em Série A2, né? Responsabilidade. Nós não estamos falando de escritório, não estamos falando de banco, não, nós estamos falando de futebol. Responsabilidade. Essa é a palavra-chave no Ituano. Alguns dias atrás, a gente mostrou aqui, né? O técnico Mazola Júnior batendo no peito e, enfim, falando que a diretoria atendeu, né? Enfim, todas as reivindicações quanto a jogadores foram atendidas, todos os pedidos atendidos. E agora, esse planejamento visa exatamente a responsabilidade de levar o time ao acesso, né? E ele diz que a responsabilidade é toda dele. Discurso que parece ter motivado a boleirada, hein? Sabe quem vai falar a respeito disso? O atacante que tem um nome diferente. Aliás, hoje é o dia dos nomes diferentes. Não é Alisson e também não é Alain, é Alasson, que é recém-chegado ao clube. Fala, jogador. A Mazola falou, né? A respeito dessa responsabilidade. E a gente também tem que assumir a nossa responsabilidade dentro de campo, porque quando a gente entra ali, a responsabilidade é toda nossa, a gente que faz as ações ali dentro do campo. Então a gente tem que chegar com esse comprometimento, sabendo da nossa responsabilidade e sabendo qual que é o nosso objetivo. E é muito importante a gente chegar sabendo que o nosso objetivo, a gente tem que jogar para ganhar todos os jogos. Se a gente quer subir, a gente tem que entrar com essa mentalidade. Então a gente tem que preparar, como você falou, né? Vai ser uma competição corrida, então a gente vai ter que se dedicar muito, se preparar muito no dia a dia para chegar e conseguir dar essa resposta dentro de campo, jogando com essa mentalidade. Todo jogo a gente tem que entrar para ganhar, assim, dessa forma, a gente consegue o nosso objetivo. Em 40 segundos de entrevista, ele falou 5 vezes a palavra responsabilidade e 1 vez a palavra comprometimento. Vocês notaram isso? Acho que deu para notar, porque é uma palavra que chama bem a atenção. Se repetida muitas vezes, então, você vê que é mentalidade, isso aí é bastidor, isso aí é a atmosfera, né, que foi levada para o grupo de jogadores pelo Mazola. Pelo menos na teoria, ou pelo menos em tese, está dando resultado. Tem que ver quando o porquinho rolar. Né? Quando o porquinho rola é diferente, né? Quando o porquinho rolar, é aí que nós vamos saber. Mas a bola tem que rolar primeiro. Porém, nos bastidores deu para sentir, a turma está comprometida.
Vamos falar do Magnus Futsal? 3 reforços para o Magnus lá de Sorocaba. O mercado da bola também agita o futsal. Vamos dar uma olhada quem são eles? Esse aí que você vai ver agora, ó. Tá vendo essa fera? Esse cara aí é nada mais, nada menos do que o artilheiro da Liga Nacional. Ele jogou pelo Atlântico de Erechim, Wagner. Ele marcou 20 gols em 28 jogos. Agora, o fixo, né, de 26 anos, 1,86 de altura, está usando o uniforme amarelo e preto. É o novo reforço do Magnus. O Andrei é ala pivô e estava no Corinthians. Tem 20 anos, ele marcou 5 gols na Liga Nacional, mas foi destaque mesmo na base. Brilhou como artilheiro da LNF Talentos, né, pelo Coringão, e também da Liga Evolution. Olha que nome bacana, rapaz. Que nome pomposo, hein? Vamos de novo, essa tem que repetir. Volta só um pouquinho, TP, essa tem que caprichar. Olha que negócio chique no nosso esporte. Repito. A Liga Evolution, pela seleção brasileira, só por Deus. Pode subir, TP, pode seguir. Agora tem mais um, né? Jogador jovem ainda, uma aposta, agora tem outra aposta. Agora é a vez do Pedro. Cadê o Pedrão? O Pedrão é esse cara aí. Ele vai se juntar ao André Deco e ao Leandro para formar o time de goleiros do elenco do Magnus. O jogador era um dos destaques do Sub-20 de Joinville e chega a Sorocaba como mais uma aposta para o futuro. Boa sorte, então, aos 3 reforços que se somam ao Magnus Futsal. Rodrigo Capita renovou, viu? Rodrigo Capita, o interminável, vai jogar até 60 anos, pelo jeito. Vamos falar agora de superatletas? Pois bem. Outro dia, Marcelinho Montalvão, eu estava em casa, estava falando para a patroa, falei, olha que, né, a gente faz 1 hora de academia por dia, né? Às vezes você acha que você está bem. Está bem o quê? Quem está bem é esse povo aqui, ó. Resistência extrema. Provas que exigem muito, mas muito, absurdamente, do corpo e também da mente. Esse é, aliás, a Débora, né? A Débora é uma superatleta. Ela é uma bauruense, mãe de gêmeos, ela é chefe de confeitaria na vida profissional, só que 2 vezes por dia ela se transforma na Mulher Maravilha. Vamos conhecer. A rotina dupla de uma atleta de elite, dedicação profissional e paixão pelo esporte. Na cozinha, Débora domina doces finos. No esporte, encara água, pedal e corrida. Uma vida com sabor e muito fôlego. Eu tento dividir a minha rotina, né? Então, normalmente eu começo a minha rotina com os treinos, bem cedinho. Aí depois eu vou para a cozinha, porque a gente tem um outro prédio, que é onde acontece a produção aqui das lojas. Então, eu fico a maior parte do tempo nessa cozinha, aí chega mais finalzinho do dia. Quando eu venho para as lojas, a gente ajuda, né, na parte de atendimento. E aí depois, final do dia, normalmente eu pratico uma segunda modalidade. E assim, aí tem que conciliar também com a família, filhos e tudo mais, né? Assim que termina o expediente, Débora troca a rotina da confeitaria pela disciplina do triatlon. É hora do segundo treino do dia. Ela vem no ritmo forte de mundiais. Ano passado, na Nova Zelândia. Neste ano, Espanha. E a maratona continua. A Débora está se preparando para o Circuito Brasil em Florianópolis. Aqui no Brasil a gente tem em várias cidades, então tem São Paulo, Rio de Janeiro, Florianópolis, Curitiba. Então a gente tenta fazer alguma dessas provas aqui no Brasil e essas provas que dão classificação para essas provas mundiais que acontecem uma vez por ano. Já são 5 participações no Ironman 70.3. Prova que soma 70,3 milhas de percurso. Débora segue motivada pela paixão de competir e de vencer seus próprios limites. Eu sempre fui de família esportista, então eu fiz natação desde pequena, competitiva. Então eu treinava e eu sempre gostei desse desafio. Aí em 2009 eu comecei no triatlon, acho que foi mais por uma curiosidade, parei por um bom tempo e voltei faz alguns anos agora e continuo. É o tipo de esporte que eu gosto de me desafiar e gosto de ter aquilo no meu dia, né? Dividir meu dia para conseguir fazer tudo que eu gosto. Mas Débora não está sozinha nessa prova. Matheus também é triatleta, empresário fora d'água, Ironman nas competições. No currículo, títulos de peso. Campeão do Ironman na Suécia, vencedor na Argentina e em Porto Rico. No Mundial de Kona, no Havaí,
entrou para o ranking mundial da categoria. Para quem está iniciando no triatlon, eu recomendo que comece bem devagar, assim, sentindo o esporte, conhecendo o esporte, né? É um esporte complexo, né? Eu já tenho quase 10 anos de triatlon e até hoje sofro ainda para acertar em algumas provas, né? Então, assim, tem muitas variáveis em jogo, né? Então, vai com calma, né? Compra os seus equipamentos de acordo com o que você tem, né? Para o momento. E vai entendendo o esporte, vai conhecendo o seu corpo melhor, o que você gosta mais, o que você gosta menos, né, se joga no triatlon e conhece melhor esse universo. O Ironman não é só para campeões, é para quem aceita o desafio de ir além e descobrir até onde pode chegar. Eu tô sempre chamando amigos para vir pro triatlon. Eu vejo um amigo já tá correndo, vai nadar, eu falo, o futuro triatleta. Então ontem mesmo eu já chamei uma amiga, eu falei, vamos lá. Então com certeza é saúde, eu acho, física, mental, e é muito gostoso. Eu tenho filhos e eu acho que isso servir de exemplo para eles, para mim é muito importante. Então, muito bom. Ô Débora, eu só tô com uma dúvida. Como é que você resiste? Porque a Débora não deve comer açúcar, né, Débora? Como é que você resiste a tanta gostosura? Porque para você fazer um treino caprichado, você tem que abrir mão do açúcar. Porém, olha, dá uma olhada nisso, doces finos. E assim, um detalhe interessante, são atletas que são diferenciados. A Débora, como você percebeu, é uma atleta diferenciada. O Matheus, grande Matheus, lá do Alameda. Matheusão, né, já batemos papo várias vezes. É outro também que vai ao extremo. Cristiano Carneiro, meu otorrinolaringologista, que corre a maratona, 42 quilômetros. A secretária do meu amigo Marcos Flores, lá da clínica de fisioterapia, né, mestre Baby? Ela corre 80 quilômetros. Você já parou para pensar? E ela é pititica desse tamanho assim, ela tem 1,60 m, não chega a 1,60 m. Ela corre corridas de 80 quilômetros, é um negócio surreal. Você fala, como é que pode? Então, assim, são atletas que foram muito além. Vamos falar do basquete agora? No basquete, fim de ano, né? Fim também de primeiro turno, derrota para o Dragão. O último jogo de 2025 também marcou o fim da primeira metade da fase de classificação do NBB para o Bauru Basquete. E foi com derrota, 71-66 para o Brasília. O jogo foi no panela de pressão com mais de 1.800 torcedores presentes. O Dragão fez apenas a 12ª campanha no turno, com 9 vitórias e 10 derrotas. O time agora ganha uma folga, só volta a treinar no dia 5 de janeiro. O próximo jogo é no dia 10 contra o Osasco. Vamos fazer um remember rapidinho? Já que o assunto é basquete, vamos seguir, né, a nossa série de destaques do ano. A partir de agora a gente vai rever os momentos que a gente escolheu como os grandes destaques, né, dos principais times aqui da nossa região. Vamos dar uma olhada nessa narração? Sobe o som, DJ. 6, 5, 4, que coisa, hein? 2, precisa converter! Que coisa! Eletrizante! Sabe onde foi isso aí? Para você relembrar, isso foi no ginásio Jairão. Depois de alguns anos, que ginásio bonito. Ei, ginásio bonito, hein? O Assis Basquete voltou. O time fez boa campanha, principalmente, né? Mas assim, e principalmente levou emoção para os moradores de Assis. É uma história que a gente vai seguir acompanhando e olha, é um negócio surreal. E casa cheia, dá uma olhada, ó. Agora é a vez do Tatuí Basquete, que teve um bom ano. Ficou na 4ª colocação do Brasileirão, da CBB, e levantou as taças da Copa São Paulo e do Paulistão, primeira divisão. O título foi conquistado lá em Santos. De quebra, a Liga Nacional confirmou a presença do time na Liga Ouro, a divisão de acesso do NBB. Você está vendo aí, é o momento dos abraços, né? Quando você conquista, você tem que ter esse tipo de comemoração. Por falar na Liga Ouro, a LSB disputou a competição em 2025. Nas imagens que você está vendo agora, a Cavalaria de Sorocaba jogou em Salvador contra o Vitória. O time chegou até os playoffs, mas aí perdeu a vaga na final para o Cruzeiro, que aliás ficou com uma das vagas para a atual edição do NBB. Por aqui, segue a luta do técnico Rinaldo Rodrigues para manter viva a chama do basquete Sorocaba. O Bauru Basquete teve o melhor jogador da temporada 24-25, o Dontrell Bright, que foi o maior pontuador, o maior ladrão de bolas e escolhido o MVP
MVP ou MVP da Liga Nacional. O Dragão chegou até as semifinais quando caiu para o Minas. Enquanto novos ídolos se consolidam, outros se despedem. Você está vendo aí o alienígena Larry Taylor. Adeus, né? Se aposentou das quadras, mas vai ter, sem nenhuma dúvida, o nome marcado para sempre na história do Bauru Basquete. Muito emocionado, né? Um momento marcante do nosso esporte. No feminino, a boa notícia foi a volta do Ourinhos Basquete e das emoções do ginásio Monstrinho. O time fez um bom papel tanto no Paulistão quanto na Liga Nacional Feminina. Ainda não deu para enfrentar em pé de igualdade com os principais times do país, mas o retorno da modalidade a essa cidade, que é um templo, né? Tem tradição. Já foi uma baita notícia. Vamos ver se dá tempo de trazer algumas participações? Vamos dar uma olhada? Vamos lá? Vamos Chegou ver? a mensagem Vamos lá? para você. Vamos lá ver aquilo que o povo fala? O povo fala é aqui no nosso Esporte Record Interior. Antônio de Jaú. Boa tarde, Colim. Para mim, você é corintiano, pois sabe tudo do timão. Ô, Antônio, você é corneta também, hein, filho? Valeu, Antônio, direto de Jaú, obrigado. Jonas Fernando de Jaú, boa tarde, que calor é esse? Feliz ano novo a todos, na torcida pelo 15 de Jaú. Mas o timão leva essa de novo, com certeza. Colim, Rodrigo, abraço. Valeu, Jonas, direto de Jaú, obrigado. Pedrão, boa tarde, Colim, eu gostaria de ver o Roger Guedes no Verdão. Louco, é mesmo, Pedrão? Tá aí, opinião do Pedrão. Obrigado, querido, pela participação. A Mari, minha amiga Mari Batista, lá de Itaguaí. Boa tarde, grande amigo Colim. Desejo a você, sua família, equipe, excelente fim de ano. Estamos caminhando para 2026. Meu Corinthians vai ganhar tudo. É assim, uma otimista em excesso, a minha amiga Mari. E o Palmeiras será mais um ano de time de... Meu Deus, ô Mari, você está esculachando, hein? Obrigado, querido. Obrigado. Obrigado mesmo pela participação sempre. Rita, lá de Porto Feliz. Boa tarde, Colim. Tudo bem? Tudo bem. Feliz ano novo, que 2026 dê muita paz para você, toda a sua família e toda a equipe da Record. Valeu, Rita! Obrigado, querida, obrigado. Pato, meu amigo Pato, ô, meu parceiro. Esse fez gol, hein? Esse conhece o caminho do gol. Boa tarde, Colim. Traria o Gabigol para o nosso Palmeiras e o Hendrick de volta. Feliz ano novo para vocês todos da Record. Tamo junto, mas sem nenhuma dúvida, Pato, saudade de você, hein? Valeu, querido. Gilberto Julião de Bauru. Boa tarde, Colim. Depois do gol que você fez e passou para nós ontem, colocaria você de centroavante e deixaria Cristiano Ronaldo, Messi, Hulk e Neymar na reserva. Boas festas, feliz 2026 para nós. Tamo junto. Valeu, Giba. Obrigado, querido, pela participação. Foi uma jogada interessante. Cláudio de Bauru. Boa tarde, Colim. Noroeste venceu amistoso contra a Votuporanguense por 2-1. É isso. Com um golaço de falta do Feijão, Claudião. Mais uma cacetada. Valeu, Cláudio. Sabuguinho de Avaré. Eu contrataria para o São Paulo o atacante Pedro do Flamengo e dava o atacante Luciano, que após estar preparado seria grande companheiro de Caleri. Bom ano novo para nós, né, meu querido? A todos da Record e para o avareense Alexandre Oliveira. Valeu, Sabuguinho. Obrigado, querido. Obrigado pela participação. Fábio Oliveira de Garça. Jamais contrataria o Gabigol. Investiria na base da Copinha e isso incentiva os meninos. Sem dúvida. Sem dúvida. O Fábio deve ser santista, né, Fábio? O Fábio não quer o Gabigol, não. Agora o Fábio de Bauru. Boa tarde, Colim. Nosso Palmeiras em 2026, com o elenco que tem, precisa ganhar. Você não deixou muito a desejar, né? Sofrimento que eu e minha filha temos dentro de casa. Ai, meu Deus, a esposa é corintiana e você é a filha palmeirense? Rapaz. Abraço, Colim, para você e todos da programação. Manda um abraço para minha esposa Vanessa e a filha Heloísa. Obrigado, família. Mas que coisa, Fábio. Você é a filha palmeirense e a esposa corintiana? Deve, né? Tem que assistir o jogo em quartos separados. Paulo Roberto Luiz de Botucatu, boa tarde, Colim. Eu acho que o meu tricolor deveria tentar trazer o Marcos Leonardo. Afinal, ele já disse que se voltasse ao Brasil, queria jogar no maior do país. Tá aí, São Paulino otimista, o Paulo Roberto Luiz de Botucatu. Roberto Carlos de Assis, boa tarde, Colim. No Santos eu fico com o que tem e traria Messi e Cristiano Ronaldo. Ainda bem que sonhar não paga nada, é isso. Roberto Carlos, lá da cidade de Assis, obrigado. É isso, turma, bora. Agora a gente se vê só na segunda-feira, hein? Merecido descanso, né? De ano novo. A gente se vê. Tchau, pessoal. Até sempre.